Dos vasodilatadores, os nitratos eles acabam sendo mais interessantes para melhora de desempenho esportivo, por exemplo, nitrato é nível A de evidência. Para a questão de alteração de pressão arterial, como vocês vão ver, não vai ter uma evidência muito alta, tá, de efeito hipotensor, mas a grande vantagem do nitrato é que você pode consumir através dos vegetais. Então, na pior das hipóteses, você vai estar consumindo mais vegetais, o que para a saúde como um todo é benéfico. Nitrato, para quem não conhece, é essa molécula aqui, ó, o NO3. Esse nitrato pode ser convertido a nitrito, que é o NO2, e esse nitrito pode ser convertido a óxido nítrico. Então, o objetivo da suplementação com nitrato é justamente aumentar os níveis de óxido nítrico, aumentando os níveis de óxido nítrico, aquele mesmo mecanismo que eu falei antes, aumento de GMP cíclico, ativação maior da proteína sinase G, diminuindo a entrada de cálcio na célula. Grande diferença aqui de nitrato para citrulina e arginina é que a gente consegue ter uma quantidade boa de nitrato através da alimentação. Citrulina e arginina estão presentes nos alimentos também. Por exemplo, citrulina, a gente tem uma concentração mais elevada dela na melancia, mas não é uma quantidade muito alta. Tem estudo que mostra que 2 mg, que a gente tem 2, 3 mg de citrulina a cada 1 grama de melancia. Para então você consumir 3 gramas de citrulina, seria necessário mais de 1 kg de melancia. E tem mais citrulina naquela parte mais próxima à casca, que é aquela parte mais branquinha, né? Então acaba inviabilizando, tá? Se vocês acham estudos, por exemplo, na literatura com suco de melancia para melhor de desempenho, por exemplo, que tem suco de melancia rico em citrulina, tá? É igual os estudos aqui com suco de beterraba. É suco de beterraba rico em nitrato, porque se a pessoa fosse fazer um suco com a fruta in natura, o volume seria extremamente elevado. Então, nitrato, a vantagem é a questão do acesso. A gente não precisa suplementar, a gente pode consumir através dos vegetais. Os vegetais que, de forma geral, possuem mais nitrato na sua composição são os vegetais folhosos verdes, principalmente alface, rúcula, radiche, espinafre. O rabanete também tem uma concentração um pouquinho mais elevada de nitrato e a beterraba em si, né, que foge um pouquinho desse padrão. A concentração de nitrato nos alimentos ela é muito variada, depende do solo, do tipo de plantio, da própria época do ano. Então, a depender da fonte que vocês forem pegar para ver quanto de nitrato tem no alimento, vocês vão achar uma quantidade maior ou menor. Nesse estudo de revisão, por exemplo, o vegetal que mais teve nitrato nas análises feitas foi a rúcula. A rúcula aqui, se a gente pegar por 100 gramas, ela tinha uma média de 259 miligramas de nitrato em 100 gramas de rúcula. É bastante, depois eu vou falar das doses, tá? Depois veio aqui o nosso espinafre, ó, 213 miligramas em 100 gramas, aqui está por quilo de nitrato. Alface, 189 miligramas em 100 gramas. O rabanete aqui, ó, rabanete 186 miligramas. E a beterraba, ó, pessoal, nesse estudo teve uma média de 145 miligramas de nitrato em 100 gramas, mas teve beterraba aqui que teve 64 miligramas de nitrato em 100 gramas, teve beterraba aqui que teve 180 miligramas de nitrato em 100 gramas. A concentração de nitrato na beterraba ela é muito variada. Tem estudo que chega a encontrar 200 até 250 miligramas de nitrato em 100 gramas de beterraba. Tá? Ao passo tem estudo que acha 60, 70 miligramas apenas de nitrato em 100 gramas de beterraba. O mais tranquilo, talvez, para vocês pegarem de referência, pegando uma média, é vocês considerarem que em 100 gramas de beterraba vai ter de 100 a 150 miligramas de nitrato, mais ou menos, tendo noção que pode ter mais, pode ter menos, mas dá de pegar essa média. As doses de nitrato, eu já vou falar daqui a pouco mais sobre os estudos, né? Mas geralmente são doses de 300 a 600 miligramas em média, tá? Nesses estudos voltados aqui para possível efeito hipotensor. Então, se em 100 gramas de beterraba você vai ter de 100 a 150 miligramas de nitrato, para consumir 300 miligramas de nitrato, talvez você precise consumir entre 200 a 300 gramas de beterraba. É uma quantidade alta, mas não é 1 quilo igual era a melancia, 1,5 kg, né? E você pode fazer a mistura com outros vegetais também, tá? Então tem nitrato nos vegetais, uma quantidade até boa, principalmente nesses que eu mencionei. Não é um volume pequeno, mas é um volume factível, que a pessoa pode consumir aí no seu dia a dia. A forma que você vai consumir esse vegetal também pode impactar nessa questão. A biodisponibilidade do nitrato, propriamente dita, ela é alta tanto para o vegetal cru como para o vegetal cozido. Mas tem alguns estudos que mostram que o processo de cozimento, seja o cozimento na água ou seja assar o vegetal no forno, impacta na concentração de nitrato. Então tem estudo que vê perda de nitrato em resposta ao processo térmico, tanto cozinhar como assar.
Tem estudo que chega a ver que o vegetal assado pode perder até 40%, 50% da concentração de nitrato. Novamente aqui, a literatura mostra uma variação muito grande. Tem estudo que mostra alteração de 5% só na concentração de nitrato em resposta ao processo de cozimento. Se a gente pega os estudos de qualidade um pouquinho maior, digamos assim, eu falaria para vocês que talvez ao cozinhar ou assar o vegetal, talvez você tenha uma perda de 10% de nitrato, talvez, não dá nem de falar que vai ser isso, tá? Mas a nível de curiosidade, vocês acham sim estudos na literatura que mostram perda de até 40%, 50%, mas são exceção. A maioria mostra uma perda menor, tem estudo que não mostra nem perda de nitrato, tanto em relação ao cozimento, como com relação a assar. Então, se o seu paciente gosta do vegetal cru, ok. Se ele não gosta de beterraba crua, ele só gosta cozida, idade da cozida, talvez tenha uma leve perda de nitrato, mas não tende a ser tão grande como algumas pessoas mencionam. Seria mais a beterraba mesmo, né? Porque alface, rúcula, etc., a pessoa vai consumir mais crua, né? Não vai consumir cozida, assada, nem nada. Então, seria mais para a questão da beterraba. Tem suplementos à base de nitrato, tanto nitrato de sódio como nitrato de potássio. Nada mais é que o nitrato associado ao sódio ou ao potássio. Uma parte é sódio, uma parte é potássio, o resto é nitrato. Geralmente no nitrato de sódio, você vai ter em torno de 20 a 40% de nitrato e o resto é sódio. Então, por exemplo, isso aqui é mais para o âmbito esportivo, né? Isso aqui é um suplemento da Purus Labs, que é uma marca importada, e tem lá na sua composição 500 mg do nitrato de sódio, é essa fórmula patenteada, de NO3, por dose de 2 comprimidos. Geralmente nesse nitrato de sódio, 20 a 40% é nitrato, o resto é sódio. Então aqui ao consumir 2 cápsulas, essa pessoa tende a estar ingerindo entre 100 a 200 mg de nitratos. Então 2 comprimidos desse suplemento vão equivaler a mais ou menos ali 100 gramas de beterraba. Mesmo o nitrato de sódio, que tem sódio na composição, tem estudo que mostra que pode ter um efeito hipotensor, porque o efeito hipotensor do nitrato se sobressai ao possível efeito hipertensor do sódio, até porque aqui não vai ter 2, 3 gramas de sódio, vai ter ali 200, 250 miligramas, 300 no máximo, tá? Mas os estudos, pelo menos no âmbito esportivo, eles mostram uma maior superioridade desses nitratos quando consumidos através dos vegetais, talvez pelo fato de alguns fitoquímicos presentes nos vegetais poderem facilitar a conversão desse nitrato a óxido nítrico. Mas, em teoria, o nitrato de sódio aqui vai ter a mesma ação, porque é tudo nitrato. Tá? No Brasil, pessoal, pelo menos eu desconheço suplemento ou algum composto vendido por farmácia de manipulação que tenha nitrato de sódio na composição ou nitrato de potássio. A gente tem à venda aqui no Brasil o famoso salitre, que é nitrato de sódio, ele é vendido de quilo, geralmente 1 quilo custa 20, 25 reais, e ele é vendido pela indústria alimentícia, porque se vocês forem analisar a composição de um bacon, de uma calabresa, etc., vocês vão ver que tem na composição desses alimentos nitrato ou nitrito de sódio. O nitrato e o nitrito de sódio são utilizados nos embutidos para aumentar o tempo de prateleira desse alimento, tá? Para auxiliar na conservação desse alimento. Então vocês acham aqui no Brasil nitrato de sódio à venda na forma de salitre, que é o mesmo nitrato aqui, ó, é nitrato de sódio, é nitrato com sódio, tá? Então o nitrato presente nesse suplemento, o nitrato presente no salitre, o nitrato presente no bacon, o nitrato presente na beterraba, é tudo igual, é nitrato inorgânico. A gente tem 2 tipos de nitrato, nitrato orgânico, que é mais utilizada pela indústria das armas, para a fabricação de bombas, etc., e o nitrato inorgânico, que é o nitrato presente nos vegetais, nos embutidos, etc.